você tem que agradecer a Deus pelo útero que gerou a bênção que está do seu lado aí, hein? É a primeira regra que você tem que aprender, você tem que agradecer, viu? Por essa mulher bendita, abençoada, que gerou a bênção que está aí do teu ladinho, viu? Aproveite essa bênção maravilhosa. Vamos hoje falar, claro, sobre relacionamentos, porque quando falamos de sogra, nora, quando falamos de genro, estamos falando sem dúvida nenhuma, de relacionamentos. Eu vou pedir para que o pessoal da mídia coloque para nós o Salmo 127, nós vamos ler todos juntos o Salmo 127, que diz que se não for o Senhor a edificar a casa, queridos, teremos um trabalho nefando, não vamos conseguir concluir nenhuma tarefa. Precisamos deixar e permitir que Deus abençoe o nosso lar de uma maneira sobrenatural para que possamos alcançar esta bênção. Enquanto eles colocam, eu quero sempre recordar a vocês de bons sites onde você pode ter boas informações a respeito de quase todos os assuntos. Entre eles, o site familia.com ou cliquefamilia.com. Qualquer um destes sites, eles são importantíssimos, tá bom? Nós nos recordamos com carinho quando o pastor Gilson Bifano esteve aqui conosco, com a sua esposa, e era o começo de uma caminhada muito boa, e hoje o sucesso é garantido, e ele tem contribuído pesquisando entre psicólogos, entre sociólogos, a respeito da família, e esse texto foi sugerido há 3 anos atrás no Clique Família. A gente guarda e quando chega um tempo legal a gente compartilha sobre ele. Se você for lá você vai descobrir a diferença, tá bom? Porque eu estou usando só os 6 pontos que devem ser pensados, o restante é por minha conta mesmo e análise ao longo desses 40 anos de ministério. A gente já conheceu muita sogra, já conheci muita nora, já conheci muito genro e eu sei o que eu estou falando, viu? Eu sei o que estou falando depois desses anos todos. Mas o Salmo 127 nos diz assim, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Queridos, se o Senhor está edificando o nosso lar, nós precisamos identificar que o óleo que lubrifica essa engrenagem complexa chamada família, lar, irmãos, é o relacionamento. O relacionamento é tudo na vida de um casal, é tudo como vocês têm aprendido na escola de pais, o relacionamento entre pais e filhos, a boa comunicação. Aliás, deixa eu perguntar, quantos de vocês frequentam a escola de pais? Levante a mão. Bem poucos, hein, Marta? A turma está fugindo da sua classe, viu, meu amor? Eles estão fugindo da sua classe. A escola de pais é um remédio muito poderoso para chamar a atenção dos casais a respeito da tarefa ainda não concluída nas nossas vidas, que é realmente dar instrução aos nossos filhos. E quando nós podemos fazer isto com os casais que têm filhos ainda pequenos, filhos que estão chegando na pré-adolescência, nós conseguimos grandes conquistas quando os filhos estiverem na adolescência. É realmente um resultado muito positivo, porque esses são os temas mais abordados nesta classe chamada Escola de Pais, um privilégio e uma oportunidade, porque tudo se redunda em relacionamento. Agora, hoje vamos falar a respeito de sogra. Sogra é um negócio complexo, porque você se apaixona por alguém e você ganha
não é, de bandeja, alguém que você muitas vezes tem que aprender a amar. É assim que tem. E não pense você que desde aquele dia que você foi pedir a mão da sua querida, que você já amou o sogro e a sogra de cara. Não, não existe isso. Você chega lá como um estranho, né? A não ser que você tenha nascido na mesma igreja e criado junto, aí isso ajuda, isso é bom, isso quebra um monte de barreira, né? Mas caso contrário, você é um estranho, e como eu gosto de dizer, é um gorila que veio naquela casa para roubar o violino da família, não é? Porque ela é um violino e você é um gorila, não é? Você já viu gorila tocar violino? Com certeza você não viu, mas esse é o conceito que se tem. Puxa vida, esse camarada veio roubar a princesa do meu lar, não é? Então, a primeira barreira sempre é o sogrão, não é? Quando você bate os olhos, o sogrão já está lá perguntando que tipo de namoro, qual que é o teu interesse, quanto é que você ganha, se dá para sustentar a família e etc, qual é o futuro. Então, geralmente a jogada do sogro é assim, sogra não. Sogra já prepara a mesa e diz assim para ela, eu vou ver se eu vou com a cara dele. Não é? E aí começa o desafio do relacionamento. Naturalmente, não só nós, mas principalmente Hollywood, né, naquele filme A Sogra, ele fala de todas as agruras que aquele rapaz enfrentou para tentar conseguir conquistar aquela sogra. Claro que o exagero faz parte da comédia da vida, mas por outro lado, como cristãos que somos, se Deus está edificando o meu lar, se eu estou permitindo que Ele guarde a minha vida, que Ele abençoe a minha esposa e abençoe também a minha descendência, eu vou dividir com Deus a tarefa destes relacionamentos que são tão necessários para o dia a dia da nossa vida. E é claro que sogra, sogro, tudo isso é realmente empatia, é realmente um primeiro olhar. Se for com a cara, ajuda tudo. Se não for, você vai ter o trabalho de conquistar, não somente a pessoa amada, mas vai ter que também um trabalho de conquistar as pessoas que amam a pessoa amada. É um desafio, não é? É um desafio. Eu não tenho dificuldade com isso, não é? Porque já por muitos anos minha sogra vive conosco, eu não tenho nenhuma dificuldade com ela. Pelo contrário, eu só tenho lucro. Só tenho lucro porque ela está sempre orando por mim, sempre perguntando tudo a respeito da igreja. Então eu sou bem amparado porque ela cuida muito bem de mim. Eu não tenho essa dificuldade. Tem pessoas que dizem, pastor, eu não me dou bem com a minha sogra. Então o ideal dessa noite é que você aprenda a entender também o outro lado da questão, que muitas vezes é momentos que você vive na sua vida. A língua grega é a única língua no mundo em que explicita de uma maneira muito interessante a palavra momento. Ela vai colocar nessa extensão, momentum. E com essa frase final, ela está dizendo que é um início que não tem fim. Isso é um momentum. É uma experiência que se estende por muito tempo. É um encontro que se estende por muito tempo. É uma maneira de se encontrar com alguém e fazer com que isso dure por muito tempo. Esse é o momentum. E é interessante que todos nós temos esse momentum na vida nossa. E ele é muito legal para a gente viver. A maioria das pessoas dizem que tem dificuldades de relacionamento. E geralmente falam isso por causa da interferência, às vezes não tão amorosa, de um sogro e de uma sogra na vida do casal. E é por isso que então a gente precisa se preparar bem estando dentro da igreja. Não é? Então a gente ensina isso para os casais quando eles vão se casar. Não é? A gente diz assim, como é que vai o relacionamento de vocês? E eles contam. E o relacionamento de vocês, não é? Você com os pais dele ou dela e assim por diante, a gente já começa a cavucar um pouquinho nessa área. Por quê? São áreas normalmente de atrito. Claro que a gente também, tendo a oportunidade,
dentro de uma igreja como a nossa, a gente também fala para eles, o sogro, a sogra, dizendo que eles têm que deixar vocês viverem as suas vidas e a sua experiência. A gente trabalha nas duas pontas, tentando equilibrar exatamente essa questão. Agora, estudos mostram que uma das áreas, não é, que vem lá em quinto lugar, que é a área de atrito e problema entre casais, é sogro e sogra. Então, o primeiro lá é um relacionamento pessoal, emocional, depois vem a vida financeira, depois vem outras coisas, e lá pelo quinto lugar vem a questão chamada o quê? Relacionamento com sogro e sogra. Quer dizer, se já existe uma lista de lutas, a gente tem que olhar para ela e dizer o seguinte: precisamos trabalhar em cada uma delas. Só que toda esta lista diz respeito a relacionamento. O quanto que eu, você, o quanto nós somos relacionais no nosso relacionamento. A palavra relação, ela tem a ideia de servir. Uma palavra muito usada dentro da igreja. Eu creio de coração que se um genro, uma nora, for pessoas que gostam de servir, principalmente o sogro e a sogra, em qualquer área, eu acho que o relacionamento vai ser muito mais fácil. Não somente de sermos gentis, que é um dever nosso, não somente de sermos respeitosos, porque é um dever, não é, social, irmãos, não é? Amar, reverenciar, respeitar é um dever social que nós temos, mas fora isso, o mais legal de tudo é a gente poder servir. A maioria dos problemas seriam resolvidos simplesmente com serviço, com gentilidade. Nós precisamos ser pessoas gentis, não é? Incluindo o sogro e a sogra. Aí é claro que nesse momento alguém diz assim: pastor, o senhor não conhece meu sogro, o senhor não conhece minha sogra, né? Pode ser que haja alguma coisa errada do lado de lá, mas veja só, alguém nesta relação tem que ser abençoado, e eu espero que seja você. Alguém tem que ser abençoado, porque se a gente for retribuir em delicadeza com indelicadeza, a nossa vida vai ser muito complexa, muito difícil de ser vivida. E eu descubro claramente que é muito mais difícil ser infeliz do que ser feliz. Dá trabalho ser infeliz. Por exemplo, eu não vou com a cara do meu sogro. Isso é uma infelicidade, né? Eu não gosto muito do jeito dele. Então eu nem vou me relacionar muito com ele, não vou dar muito papo, muita trela. Você percebe que a vida já começa a ficar toda cheia de milindres, cheia de protocolos. Por isso que eu digo que ser infeliz é muito complexo. É muito complexo. Porque você tem que ter um monte de áreas da sua vida que esteja sempre armado e preparado para poder se defender. Isso é muito difícil, isso é muito complexo. É muito mais fácil você amar, é muito mais fácil você servir. Há quem diga que quem ama demais e serve demais pode passar uma vez ou outra como sendo bobo, como sendo inútil, como sendo uma vaquinha de presépio, ou qualquer linguagem dessas que seja mais pejorativa. Mas, irmãos, nós temos que entender que quando eu caso com alguém, eu caso com a família inteira, não é? Às vezes a gente brinca aqui no culto que cunhado ninguém merece, né? A gente não escolhe cunhado, a gente ganha. E pior que sempre o cunhado vai com a nossa cara, não é? Sempre vai com a nossa cara. E principalmente se a gente puder emprestar uma grana para ele, aí o negócio fica bom demais. Mas quando eu falo de tudo isso, eu estou falando a respeito de relacionamentos, o quanto que ele é importante. Quando entramos no casamento, temos que abrir portas e janelas da nossa alma para entendermos o que é relacional. E temos que ser bem-sucedidos nesta área, não podemos ter reservas. E os estudos provam exatamente isso. No estudo daquele site que eu falei, do click.com, diz que uma doutora americana, Terry Apter, ela diz o seguinte: pesquisando 49 casais de 110 países diferentes, eles puderam colher as informações. E a informação é a seguinte: nem sempre o sogro, mas principalmente as sogras de
todas essas culturas, elas são super protetoras. E todo homem que entra num casamento, ele quer ser o protetor da sua amada. E de repente, quando ele vai abraçar, tem uma outra mão ali. É a mão da sogra. E é interessante, porque veja só, você já tirou fotografia e que de repente você não sabe na fotografia, tem uma mão meia boba, perdida na fotografia? Você bate os olhos e diz assim, quem é essa mão? Está naquele grupo de pessoas e você não sabe qual é a mão. Parece que é até uma mão misteriosa. Não é? Uma mão misteriosa. Mas sempre tem uma mão na fotografia, por isso na hora de tirar a fotografia, fica de olho nas mãos, porque de repente sempre aparece uma mão no ombro, uma mão perto do pescoço, é de alguém querido, mas que marca uma fotografia para sempre. O que essa pesquisa diz é que sempre quando o homem quer proteger a pessoa amada, tem uma mão estranha ali, naquele lugar. E normalmente os rapazes dizem, eu não gosto dessa mão aí. E já logo diz para a esposa, eu não gosto muito da sua mãe querer dar palpite, falar um pouco a respeito da gente, dos nossos filhos. Eu acho que ela tinha que ficar na casa dela. E aí começam os conflitos na família. E aí vai se estereotipando a pobre da sogra. Não é? Então fala que ela é jararaca, que ela é um bicho, é uma cobra, é uma serpente e tudo mais. E aí a situação vai ficando extremamente complexa. Nós temos que ser facilitadores nessa relação. Nós temos que encontrar caminho para realmente viver muito bem com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, e realmente vermos a independência, principalmente dos lares. Como precisamos ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e temos que colocar tudo isso no lugar. Agora, onde que a gente começa falando sobre isso? É antes de casar. Por isso que tem que namorar bastante, irmãos. A gente diz assim, ó, namoro tem que ser longuinho, não pode ser longão, tá? Tem que ser longuinho, tá? Noivado tem que ser curtinho e vamos casar. Por que tem que ser longuinho o relacionamento? Porque aí você conhece tudo, conhece sogro, sogra, parente, porque você vai ganhar tudo isso junto. Vai vir tudo junto, não é? Então, imagina minha esposa que está sentada ali, ela tem logo 10 irmãos, não é? 10 irmãos. Você já imaginou uma família assim tão grande? Pois é, ainda bem que a família é todo mundo crente, porque senão seria um sufoco muito grande. Imagina, tanto palpite que eu receberia. Mas isso faz parte da vida. E todo mundo diz assim, mas por que faz parte da vida, pastor? Isso é para a gente crescer. Você agora pode estar dizendo, pastor, eu não sei se eu cresço ou se eu tenho diminuído com tudo isso. Porque às vezes eu fico zangado, aborrecido, no lugar de melhorar e crescer, acho que eu diminuo, pastor. Mas Deus faz isso porque Ele sabe como moldar a nossa vida. Ele faz isto. Porque quando um casal assume um compromisso de casamento, e dizendo, estarei sempre ao seu lado, a maioria das vezes está do outro lado do altar uma família inteira. Às vezes, uma família inteira de pessoas que você não conhece muito bem e que a partir do seu casamento você vai conseguir aprender a conviver. E por outro lado, vai ter que lutar para que toda esta relação seja estabelecida. E aí, nós precisamos, segundo esses estudiosos, nós precisamos ser proativos no que diz respeito a resolver conflitos. Precisamos falar sobre conflitos. A gente não pode catalogar conflitos, dizendo mais ou menos palavras assim, eu não gosto muito da sua mãe, eu não gosto do jeito do seu pai. Quando você fecha a questão, você não está discutindo, você está exteriorizando uma opinião e você está fechando questão a respeito disso. Eu não gosto. Não, espera um pouquinho. Nós vamos ter que conviver juntos. Vai ter muito aniversário. Vai ter muita viagem junto.
vai ter muito passeio junto, vai ter muito almoço e muita janta junto. Não dá para simplesmente dizer não gosto, não quero, não aceito. Não, não. Nós precisamos aprender a dialogar. Nós precisamos tratar os conflitos quando eles surgem. E muitas vezes nós não temos esta capacidade. E o pior é que a esposa que está aí do seu lado, ela tem uma esperança muito grande que você saiba amar o seu pai e a sua mãe. Ela já nasceu com esse sentimento embutido dentro dela. Ela diz assim, eu tenho certeza que eu vou achar um bom rapaz que vai compreender, vai amar o meu pai e vai amar a minha mãe. E aí vai ficando mais complexo, não vai ficando simples de se resolver a equação. Por quê? Você na relação, se você falar mal do outro lado, você está dando direito garantido dela falar mal do teu lado. E aí começa um jogo meio triste, não é? E diz assim, olha, sua mãe, e diz assim, vamos falar da sua hoje? Aí você imagina, né? Já quando fala assim, vamos falar da tua mãe, aí já começa a ficar um negócio meio sério, já vai ficando difícil. Por isso que é mais fácil a gente resolver esse conflito. E como que a gente faz isso? Conversando. Até que ponto a sua família pode interferir no nosso relacionamento? Até quando a minha família vai poder interferir no nosso relacionamento? Qual é o código que eu vou usar quando eu me sentir sufocado por alguma coisa que sua família fizer? Nós temos que ter códigos entre nós, porque desde aquele momento no altar, uma nova célula está estabelecida, vindo de dois lares completamente diferentes, duas educações bem diferentes, porque Deus quando une, Ele une os opostos. Deus não une gente igual, Ele une mesmo gente oposta, para a relação ser forte, para ser testada mesmo. Quando Ele constrói ali, Ele constrói mesmo. Ele pega o ferro e o fogo para fazer o aço, é construir. Então eu tenho que entender que isto tem que ser conversado. Qual é o código que nós vamos usar? Não é? É uma piscada de olho, é um aperto de mão, é uma batidinha na janta, na sua perna para dizer, está avançando o sinal. Nós vamos ter que usar um código para que a gente dê um suspiro e diga assim, eu tenho que ocupar o meu lugar nesta relação. Nesta relação, eu sou filho, vocês são filhas, nós somos filhos nesta relação. E devemos honra e obediência aos nossos pais, no plural. No plural, temos que honrá-los. Apesar de muitas vezes, a semelhança dos nossos próprios pais, eles errarem conosco. Mas a gente respeita, a gente honra, porque isso faz com que a engrenagem seja lubrificada, baseada no amor. Toda esposa espera que o marido, não é, esteja ao mesmo tempo consertando os seus problemas familiares. E aí há uma expectativa no coração da mulher para que tudo aquilo que ela não conseguiu fazer com seus pais, que seu marido consiga fazer também, ajudando, como ajudador. Você podia me ajudar nessa área? Meu pai e minha mãe estão com problemas financeiros, você é excelente em contas, você podia bem dar uma mão. Isso já está embutido no casamento. Já está embutido, não tem jeito, não é? Aconteceu alguma coisa, precisa ser consertada, a filha sempre vai dizer, você podia ajudar meu pai? Mas eu não sou pedreiro, eu não sou encanador, eu não sou isso. Não está dizendo para você ser pedreiro, encanador, só está dizendo assim, você passa pela casa dos meus pais? Se você passar, você já ganhou o coração dela. Para fazer nada, só para olhar. Só para olhar e dar um pequeno relatório. Chega lá, meu amor, quando eu cheguei lá, você não acredita, já tinha lá o seu Joaquim. Sabe aquele que conserta tudo? Estava lá. Olha, eu fiquei lá até tudo ser consertado, meu amor. Porque toda menina amorosa com os pais traz dentro de si uma carga emocional de que o cônjuge que ela escolheu tem que resolver os problemas da sua família também. E é claro que o mesmo estudo diz que
ela não é assim tão condescendente quando a sogra é do outro lado, não é? Então é um problema para ser discutido, não é? Às vezes, o marido fica furioso e até mesmo briga, porque a sua esposa acaba demonstrando mais amor pela sua própria família do que a família dele. Então, de novo, tem conflitos. Por outro lado, quando se começa uma discussão para falar de sogra, de repente a discussão foge do problema do casal, e aí a pobre da sogra é, na verdade, o ancoradouro de todos os problemas. Não, isso aí é sua mãe que disse isso para você. É sua mãe que deu essa ideia, você está falando muito com ela pelo telefone. Então, vamos fazer o seguinte, vamos exemplificar 6 tipos de sogra que são de fato um problema. Porque dizendo, a sogra que é um problema, a gente vai discutir a cada ponto qual é a solução que a Bíblia nos sugere. No consenso de nós examinarmos a Bíblia, porque a Bíblia não gasta muito tempo falando sobre sogra, não. Porque a sociedade, quer no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, quando um novo lar surgia, era completamente autônomo. Por isso não se gasta muito tempo a não falar uma outra coisa a não ser honre seu pai e sua mãe. 6 tipos de sogra que são um problema, segundo esse estudo. A sogra intrometida é aquela que se envolve no relacionamento do casal e principalmente no modo de sua nora criar os filhos. Aí, então, tem um problema. E talvez você está cutucando o seu marido e diz assim, é tua mãe. É tua mãe. Tua mãe é assim, está sempre dando palpite e diz sempre a mesma frase para mim. Olha, quando eu criei os meus filhos, eu fazia de outro jeito. Eu não criava desse jeito, não. A educação que eu dava era outra. E aí? O que fazer? O que fazer nesse momento? É um momento difícil, porque você imagina o rapaz vai dizer, e ela criou desse jeito mesmo. Ela não está mentindo, ela criou a gente desse jeito. Eu sou fruto desta criação. E casei com você. E ela diz assim, não, mas os nossos filhos não serão criados assim. Então serão criados como? Igual a outra sogra. E aí os conflitos começam a surgir. E a gente diz, o problema é a sogra? Em parte. Mas o grande problema é o conflito mesmo entre o casal. Segunda sogra, a sogra dissimulada. A sogra dissimulada é aquela que assume vários papéis e ela tenta manipular tudo e todos à sua volta. É dissimulada. E quando você fala assim, sogrinha, e aí, tudo bem? Tudo bem, meu amor. Já te chama até de amor, não é? Essa é a dissimulada. O que a Bíblia fala a respeito de alguém que é dissimulado, que tenta através da maneira de ser manipular as situações? Essa pessoa não é feliz, porque ela não consegue cuidar bem da sua própria vida e prefere então estender os laços e as mãos em tudo que está ao seu redor. Essa pessoa precisa de ajuda. Precisamos orar por essa sogra. Claro que precisamos. E outro tipo de sogra é a sogra indiferente. A sogra indiferente é aquela que não faz questão nenhuma de ser agradável para a nora, pode-se incluir o genro. Ela não é agradável e nem desagradável, é indiferente. Ela costuma fingir que a nora não existe, ou que o genro não existe. Algumas delas até já declararam o óbito mesmo. Para mim você morreu. Para mim você morreu, né? Morreu, faz uma cruzinha e diz assim, the end, acabou. Não é? Pode ser que acontece isso. Irmãos, uma sogra assim, o que você vai esperar dela? Ela já viveu a vida dela, ela já ergueu a vida dela baseada em princípios assim. Você acha que um genro, uma nora vai conseguir mudar uma sogra assim? Não, não tente. Lembre-se, o pacote veio e junto você recebeu isto no pacote.
Não tente brigar, não tente espernear, não adianta fazer nada disso, você tem que ficar no seu lugar. Você tem que fazer feliz a pessoa com quem você se casou. E procurar sempre advertir a tua descendência, de que muitas vezes, não falando igual tua avó, sabe tua avó, do jeito que ela faz, você não pode ser isso, porque não devemos fazer isto, não devemos pesar na nossa descendência, mas precisamos mais do que nunca orar por uma pessoa assim, porque bem provavelmente, uma pessoa assim, que simplesmente exclui os outros e declara um genro uma nora inexistente, uma pessoa que continua procurando respostas para a sua vida. Ela precisa de ajuda, mas até agora não encontrou. E mesmo tendo o direito de ser mãe, de ser avó, ela não tem um direito fundamentado na palavra de Deus de intervir na vida da sua descendência. Mas infelizmente elas fazem isto. Como vocês são muito mais jovens, vocês devem ter uma cabeça muito melhor e devem entender tudo isso que está passando. Claro que há limites. E se alguma coisa fugir dos limites, de novo, o casal se senta para conversar a respeito de códigos secretos, maneira da gente enxergar a vida e dizer, daqui a aqui pode ser, daqui para frente já extrapolou. E muitas vezes temos o direito e a liberdade até diante de Deus de dizer para a sogra, sogra, você passou dos limites, não é? Tudo isso é sincero, isso constrói, isso não desconstrói, desde que seja feito em amor, porque se você for na mesma pilha, na mesma ira desta sogra, vai dar briga, você vai passar 6 meses sem comer na casa dela, no mínimo, né? Um castigo compulsório que sempre acontece dessa relação. A quarta sogra é a sogra ciumenta, não é? O nome já diz tudo, uma sogra ciumenta é aquela que morre de ciúmes do seu filho, por exemplo. Não é? Sempre a mulher é mais agarrada com o menino, tem um ciúme daquele menino, não é? E de repente quer competir, não é? E aí diz assim, só eu sei fazer a comida que ele gosta. A sua comida não tem muito sabor. É uma maneira de uma mãe dizer, eu prezo demais o meu filhote, eu gosto muito dele, eu cubro ele de todo cuidado, e você vai levar muitos anos da sua existência. Elas falam assim, para estender o momentum, não é? Você vai levar muito tempo da sua existência para descobrir o meu tempero, não é? E aí a luta ela fica terrível, porque a nora fica muito brava com essa história. Espera aí, o marido é meu, era teu até o dia do altar, depois do altar virou meu, não é? Aí vai ficar uma briga, ele é meu, não, ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu, vai ser um negócio, mas tem muita sogra ciumenta, não é? Muita sogra ciumenta. Aí também, segundo o estudo, existe a sogra amiga do ex. Aí é o negócio mais difícil. A filha bem namoradeira, já namorou com uns 4, 5 antes de casar. Aquele rapaz, um namorador, namorou com 4, 5. E no meio de tanto leque de possibilidade, a sogra se identificou com o que não foi escolhido. E fica sempre voltando lá. Já te falei. Fulano de tal era melhorzinho, hein? Ele era mais simpático. Ele era mais doce. Ele era mais agradável. E começa a elogiar o ex. E aí quando começa a elogiar o ex, principalmente os rapazes, tem uma vontade muito grande, não bíblica, de amassar a sogra. Não é? Uma vontade assim não muito bíblica de amassar. É um momento difícil. É um momento difícil, mas isso pode acontecer numa relação. A sexta sogra é a sogra falsa. A sogra que tem costume de tratar a nora bem na frente do filho, mas por trás, pelas costas, maltrata quando ninguém está por perto.
Isso é uma sogra difícil, né? Tanto para o rapaz quanto para a moça. E é interessante que o estudo diz que uma outra doutora, essa psiquiatra, ela diz que os casais devem fazer assim, para lidar com qualquer um destas 6 sogras, não é? E você percebeu que eles poupam o sogro. E aí todo mundo diz assim, mas será que não tem sogro chato? Tem. Tem sogro difícil? Tem. Mas eu não sei por que eles morrem cedo. É verdade. Irmão, eu nunca fui na minha vida numa excursão de viúvos. Eu só tenho excursão de viúva. Eu não sei se porque estas mulheres, essas 6 mulheres, acabam fazendo com que o marido morra antes. Espero que não seja assim. Mas, irmãos, eu nunca fui em excursão de viúvos, só de viúvas. Também nunca fui em enterro de anão, nunca fui. Não é? Eu acho que eles não morrem. É a impressão que eu tenho. São coisas impossíveis, não é? De acontecer do ponto de vista humano. Mas essa turma, que são psiquiatras e psicólogos, eles estudam até isso. E então, eles dizem as soluções para essa complexidade de sogro e sogra, de relacionamentos, não é? Ela começa dizendo o seguinte, essa autora, de uma universidade dos Estados Unidos: saiba o que você quer do seu marido, menina. Marido, saiba o que você quer da sua esposa. Qual que é o papel dela na sua vida? Isso tem que estar definido. Definido. E aí não vale aquela palavra, ela é tudo para mim. Não é assim, não é tudo. Tá? É tudo menos alguma coisinha. Não é? Porque o tudo é muito romântico. E esse é o mundo ideal, mas o mundo real é de carne e osso. Então, precisamos definir o que minha esposa representa na minha vida. E minha esposa tem que ver bem claro e definido o que eu tenho que representar na vida dela. Você tem que ser realmente alguém que me ame, não é? E que me leva para Miami. Não é? Você tem que ser romântico, você tem que ser carinhoso. Então tem que definir o papel. Aí pode ser que alguém diz assim, e sua mãe? Minha mãe não tem nada a ver conosco. Desse ponto em diante somos nós. Desde aquele dia no altar. Aquele dia no altar ficou definido pela bênção recebida que somos nós dois agora. E aliás, é assim que tem que ser. Porque um casal começa a vida sozinho e normalmente termina a vida sozinho. É isso mesmo, o ninho fica vazio. E os dois estarão juntos, vão envelhecer juntos. Por isso dizem, os casais que realmente anotam qual é o papel de um e o papel de outro nessa relação, e a relação específica do casal e a periférica com todo mundo que está ao seu redor, isso faz com que muitos dos problemas, venha o sogro que vier, venha a sogra que vier, nós estamos preparados. Como a gente ensinou em vários retiros, meu amor, eu decidi amar você e vou te amar até o fim da minha vida. É uma decisão tomada. Não baseado no amor, porque o amor às vezes está quente, fervendo. Às vezes o amor está frio, gelado. Se Deus fosse basear o amor de duas pessoas como sendo a base do casamento, a situação ia estar difícil. A base do casamento é o propósito e o compromisso que a gente assumiu no altar. Papéis precisam ser definidos. Veja, a Bíblia gasta muito da boca e da pena e da escrita de Paulo para dizer quais são os deveres dos homens e os deveres das mulheres, os deveres dos filhos, os deveres dos pais. Por que Deus faz isto? Faz questão de transcrever. Faz questão de transcrever porque Deus vê propósito na união de duas pessoas. E nós temos que ter propósito.
Quando eu defino o que minha esposa representa para mim, qual é o papel dela na minha vida e qual é o meu papel na vida dela, pode ser que um monte de coisa acontece ao redor, mas isso é inegociável. Você é o meu amor, você é a pessoa da minha vida. Eu farei tudo por você, darei tudo que eu puder por você. É uma decisão tomada. E aí você percebe que tudo que estiver ao redor é acessório. É o que eles dizem nesse estudo. Encontre uma solução juntos para todos os problemas da sua vida. Se a mãe dele tem causado problemas, converse com ele a respeito disto. Não queira discutir com a tua sogra, com o teu sogro, brigar e etc. Fale com o seu cônjuge. Olha, está acontecendo isso, estamos sofrendo isto, esse é meu sentimento a respeito dessa situação, e eu queria que você, como parte da minha vida, entendesse que isto está acontecendo. Normalmente, do outro lado, vai dizer, o que eu faço? Ela é minha mãe, ele é meu pai, não tem mesmo o que fazer. Eu só devo honra a eles. Então, nós temos que viver de uma maneira que haja, no mínimo, respeito entre nós. Agora, é claro, quando foge o respeito de uma parte ou do outro, aí a situação fica bastante difícil. Fica bastante difícil, eu tenho que admitir. Não é fácil resolver essas questões, não é? Terceiro lugar, mantenha o foco no casamento, não na sua sogra, não no teu sogro. Qual que é o foco da sua vida? Tem gente que vive tão infeliz com o sogro e com a sogra que o foco dele e dela é sempre o sogro e a sogra. Não, o nosso foco é o nosso cônjuge. É fazer a pessoa que Deus me deu uma pessoa feliz e realizada. Esse é o foco da minha vida. Naturalmente eu posso lidar com outras questões, mas o foco da minha vida é realmente cuidar de quem eu amo. É aí que está respaldado tudo isto. E quando eu cuido muito bem do meu cônjuge, o que acontece é que qualquer problema que tiver na periferia com sogro, sogra, cunhado, isso tudo são segundo plano, plano de fundo, e não são planos principais. Agora, qual que é o grande problema? Quando eu vivo mal com o meu cônjuge, já não me dou bem com o meu cônjuge. Quando entra a influência de sogro e sogra, pronto, aí é um incêndio. É como se fosse apagar realmente o fogo com querosene, vai dar uma explosão. Por quê? Porque a gente já está vivendo mal. Então, vamos fazer a conta para concluir então a palavra de hoje. Você vive bem com seu cônjuge? Mais ou menos? Não, pastor, para dizer a verdade, a gente não vive bem. Então veja bem, se você disser para mim que você não vive bem com a pessoa amada, fica muito difícil a gente dizer, viva bem com o teu sogro e com a tua sogra. É difícil dizer, porque você já não está vivendo bem com parte da vida daqueles que são teu sogro e tua sogra. Você já não está vivendo bem. Então tudo vai ficando muito complexo e muito difícil. Por isso que a gente tem que ajustar as coisas dentro de casa. E para isso é diálogo. A fórmula é a mesma e a antiga. Bota as crianças para dormir. Faz um bom chá. Um bom café, um bom chocolate. Senta um diante do outro, olho no olho, e diz assim: precisamos conversar. Eu me sinto infeliz. Eu não estou completamente feliz. Então fala para mim o que te deixa infeliz. O que não te agrada no nosso casamento. Mas não comece pelo sogro e pela sogra. Comece por vocês. Porque quando a gente consegue resolver as coisas aqui, fica mais fácil para a gente definir qual é a cerca de proteção que nós vamos colocar ao redor do nosso casamento. Mas quando tudo está desmoronado aqui dentro, não tem como determinar onde vai ficar a cerca de proteção contra ameaças externas, contra pessoas que falam mal,
contra sogro, contra sogra, ou seja lá como for. Agora, quando eu defino o meu território, eu converso a respeito disso tudo, então eu digo assim, eu vou colocar cercas para nos proteger. Esses são os limites. Daqui para cá, eu acho que não funciona. Eu me sinto invadido na minha maneira de ser. Quer dizer, isso tem que ser conversado, porque é o único jeito de muitas vezes nós contemporizarmos os problemas que estão ao redor do nosso lar. Mas começando de dentro para fora. Porque tem muita gente que erroneamente, a gente tem que colocar um X, está dizendo, o grande problema da minha vida é minha sogra. Irmãos, essas pessoas, se sentarem comigo para conversar no gabinete, vai descobrir que a sogra não é o real problema. Não é. Garanto para vocês. A maioria dos aconselhamentos que começou com a sogra, terminou com eles. A maioria dos problemas que começou falando de sogro e sogra, terminou com eles. Por quê? Uma geração vive a sua realidade. Imagine, por exemplo, uma geração dos baby boomers, aqueles que nasceram de 46 até 65. O sogrão é o provedor. É o provedor. Eu vou trabalhar e vou sustentar meu lar. Vai ter relacionamento com os filhos, conversar com os filhos? Não tenho tempo. Tenho que trabalhar, tenho que vencer a vida. É o baby boomer. Eles não são relacionais. Eles são provedores. São gigantes nisso. Prover, prover, prover. Quem fica no meio? A esposa, que fica sempre equilibrando os pratos, porque o marido só trabalha, luta pela vida e tal. Então essa geração que veio, que nasceu nesse período até 1965, chamada de baby boomers por causa da guerra que houve no Vietnã, quando os americanos voltaram para lá, fizeram muitos filhos. Né? 2 anos depois da guerra e 4 anos antes da guerra, o número de filhos explodiu nos Estados Unidos, por isso que é chamado baby boomers. Todo mundo diz assim, eu vou para a guerra, não sei se eu volto, vamos fazer um filho, eu vou deixar uma herança para você. Coisas do tipo, uma linguagem americana. Mas se nasceu até 65, é uma pessoa que tem a tendência de ser o provedor. É muito difícil você dizer assim, sogrão, senta aqui comigo, porque eu vou falar de relacionamento. Eu estou sentindo que você está me sufocando. Ele diz, meu amigo, sufocando o quê? Cuidei da tua esposa, dei estudo para ela, fez tudo que tinha. Você tem essa casa aqui, você come de graça aqui. Você está pensando o quê, meu amigo? Irmãos, não adianta você querer falar com baby boomers, né, dizendo que vai ter um óleo da unção, que ele vai entender isso tudo. Ele é o que é, ele é fruto de uma geração. Claro que a geração que vem a seguir é uma geração o quê? Mais relacional. A turma nascida de 65 em diante é mais relacional. Gosta de conversar, tem mais diálogo e etc. Mas aquela geração já é uma outra história, essa geração é outra. Aí a gente passa para a seguinte, é uma geração que já não gosta de conversar. É uma geração que vive só para si. E termina agora na geração que nasceu de 2000 para cá, que são extremamente introspectivos. Eles preferem viver com um celular na mão, jogando um videogame impossível de se vencer, do que, na verdade, vencer uma conversa boa com seus pais. É a realidade da vida. Por isso é que o que lubrifica uma engrenagem é realmente pequenas oportunidades que nós temos no nosso relacionamento de viver um momento feliz, alegre em família, e de maneira intencional, proposital, a gente falar a respeito da vida, aproveitar cada instante para falar da vida. Porque caso contrário, a gente não tem como discutir relação nos dias atuais com as diferentes gerações que a gente tem dentro da família. Tem gente que diz para mim assim, como que será esse Natal e esse final de ano, pastor? Pastor, já começa uma briga para saber onde que vai ser a reunião da família. E aí, pastor, como que a gente resolve isso? Eu falei,
fica tranquilo, que no final vão comer, em algum lugar vão comer. Vai ter os contentes e os descontentes, mas vão comer. E o que as famílias não entendem? Não entendem que existem gerações diferentes. Gerações X, Y, Z, os mileniais, que pensam de maneira diferente. O que você imagina de uma igreja como a nossa? A gente está todo o tempo discutindo o seguinte: qual que é a faixa etária? O que pensa? Porque muitas vezes a gente está tentando dar para alguém que é baby boomer aquilo que os mileniais querem, dar para os mileniais o que os baby boomers querem. Não vai funcionar. Então a gente tem que entender as gerações, e geralmente aí se inclui o sogro e a sogra. É outra geração. Então o que a gente pede? Quem é mais jovem tem cabeça melhor, estudou mais, teve mais oportunidade, tem mais flexibilidade, jogo de cintura, e deve entender as pessoas que têm mais idade. É simples a regra. Nós temos que entender, nós temos que compreender. Uma pessoa só dá para você o que ela tem. Ninguém dá o que não tem. Em assunto de sogro e sogra, a gente sempre está querendo tirar de alguém o que a pessoa não tem para dar. Temos que ser inteligentes. Já descobri que aquele é o território. Não vai dar, não vai dar. Essa pessoa, ela não compreende isso. Olha, eu vou viver com ela com toda tranquilidade, porque eu já percebi que não vai dar. Não é próprio, não é característico. É para isso que Deus nos deu sabedoria, discernimento, inteligência. E a gente está numa igreja como essa para sermos livres e conscientes. Precisamos entender esse princípio. E se você pensa que pastorear uma igreja como a nossa é fácil, não, não é não. A gente tem gente de todo tipo aqui, de todas as gerações, de todas as gerações. Hoje a gente tem que falar com essa turma que nasceu de 2000 para cá assim: oi, tudo bem? Eles olham para o chão. Tudo bem, pastor? A gente fala assim: olha para mim, deixa eu ver os teus olhos, você tem olhos bonitos. Porque na hora de qualquer encontro ou desencontro, eles olham para o chão. Não sei que bichinho pica, mas chegou com 10, 11 anos, tem uma picadinha. Eles ficam o reverso daquilo que seus pais prepararam a vida inteira. Porque eles saíram do útero materno, entraram no útero social, familiar, e agora saiu do útero familiar e entrou agora no útero escolar. Aí as coisas mudam todas. E quando entrar no útero universitário, muda mais ainda. Eles começam a mudar de comportamento. Porque são gerações diferentes. Nós temos que ter hoje uma capacidade muito grande, devido à multiplicidade de informação, nós temos que ter uma capacidade imensa de compreender as gerações da maneira com que elas são. E respeitar cada um nesse ponto. Talvez o caminho para muitos de vocês seja dizer assim: como que eu vou lidar com a minha sogra e com o meu sogro a partir desta noite? Posso sugerir? Ame essa turma. O amor tem poder de mudar todas as coisas, eu creio. Ame. Sirva com carinho. Se alguma coisa de ruim aconteceu entre vocês, fale a respeito disto. Volte atrás e diga: olha, naquele dia eu acho que eu não devia ter feito o que eu fiz, eu não devia ter falado o que eu falei. E em contrapartida, você, meu sogro, você, minha sogra, você também me atacou, e aquele dia eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu senti que vocês estavam tentando me diminuir diante da minha esposa, filha de vocês. Quem sabe seja ela dizendo: quando você falou daquele modo, você me diminuiu na frente dos seus netos, do seu filho.
Não sei. Mas a gente precisa voltar a falar sobre aquilo e não ter medo a respeito disto. Porque pessoas precisam conversar a respeito daquilo que passou às vezes, para a gente poder ir para frente. Porque senão, muitas vezes nós ficamos parados num tempo da nossa vida e nunca a nossa vida sai daquele pontinho. Nunca sai daquele pontinho. Precisamos evoluir. Precisamos evoluir. Por favor, perdoe quem te ofende. É nobre. Perdoar quem te ofendeu é nobre. É umas características mais nobres de um cristão é o perdão. Perdoe. Perdoe. Se você foi magoado em extremo e você sente que teu cônjuge, teu sogro, tua sogra precisa falar de perdão, eu quero só lembrar você de gerações. Os baby boomers não têm costume de pedir perdão, não. Então tem que trazer para a igreja, para aprender um pouquinho sobre baby boomers. Não é? Para a gente falar sobre isso e dizer que a vida tem que mudar, ela é muito mais dinâmica do que a gente pode parecer. Mas precisamos amar. E por último, por favor, seja sempre gentil, mesmo que alguém ao seu redor não seja gentil. Porque muito da sua reputação e da nossa reputação realmente repousa sobre a nossa gentilidade. A Bíblia diz que não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Porque nessa relação, alguém precisa ser abençoado. E se o sogro, a sogra errou com você, não erre com eles. Porque alguém nesta relação precisa ser abençoado, precisa ser iluminado. Então faça isto. Seja gentil. Porque gentilidade consegue realmente mudar toda uma história. Consegue mudar toda uma história. E é claro que quando a gente ora por eles, a vida começa a ficar mais fácil. Quando a gente intercede por essas pessoas, a vida tende a ficar mais fácil. Se você precisa de ajuda nessa área, procure os nossos pastores. Nós estamos sempre aqui para servir. Mas pastor, eu não quero preocupar os pastores da igreja com um problema meu. Mas você está bem, é importante para nós. Como é importante para nós? Como a gente pode orar pelo menos? Talvez a gente não tenha resposta, às vezes o assunto é tão complexo. Porque famílias brigam por um terreno de 5 por 25. Família briga por quem que vai ficar com os ossos do defunto que foi cremado, irmãos. Família briga por tudo. Às vezes a gente não consegue fazer muita coisa, mas a gente consegue orar. A gente consegue trazer sobre sua vida um suspiro de possibilidades. Isso através do aconselhamento bíblico pastoral. Não somos psicólogos, não somos psiquiatras, somos conselheiros com a Bíblia na mão. Só isso. Mas isso tem um valor muito grande. Por isso, se alguma coisa está doendo, procure ajuda. Se alguma coisa está fugindo do controle, procure ajuda. Procure ajuda. Isso é um ato de humildade, é um ato cristão e, acima de tudo, demonstra que você quer mudar a circunstância. Por favor, não fique teimando com sogro e sogra, tentando mudá-los. Essa é uma tarefa impossível. Até aqui a vida não os mudou, não vai ser um bom genro, uma boa nora que vai conseguir fazer esse milagre. O que a gente consegue fazer é amá-los, é compreendê-los. E a geração mais jovem sempre tem um dever redobrado de amar aqueles que já passaram e que estão à frente da gente. Porque quando fazemos isso através do respeito e do serviço, conquistamos de alguma forma algumas areazinhas do coração deles. E isso é extremamente valoroso.
E é claro que por último, com esse som bonito do piano, com a Tati tocando, eu tenho que dizer que esteja preparado, porque você vai ser sogro, você vai ser sogra. É engraçado, a impressão que eu tenho é que os casais acham que nunca vão ser sogro ou sogra. Eles vivem de um jeito que eles nunca se preparam para o futuro. Mas quem sabe lá na frente alguém venha dizer para mim assim: pastor, o senhor conhece a minha sogra? Conheço. Não está sendo fácil, viu? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu. Nós estávamos outro dia falando de sogro e sogra, e aquela moça estava com um sorriso nos olhos dizendo: pastor, o senhor falou minha sogra aí. Mas a gente se esquece que ali na frente nós seremos sogros e sogras. Você vai pesar na vida da próxima geração? Ou quem sabe uma instrução como você recebeu nesta noite te faça uma pessoa melhor para as futuras gerações. Ah, pastor, eu não consegui sucesso nessa etapa da minha vida. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a palavra de hoje, para pelo menos ser uma palavra preventiva para você. Deixa eu te chamar em primeira mão. Para você, sogrão, na intimidade, pai. A você, sogrinha, sogrinha do futuro, e que na intimidade pode ser até chamada de mãe. Ei, pode se preparar, porque esse tempo vai chegar. Você não gerou filho para você mesmo ou para você mesma. Você gerou filhos para outros. E como diz o texto que nós lemos, como flechas na mão do valente, assim são os filhos nascidos na juventude. Quer no passado, quer no futuro, sempre haverá um sogro, uma sogra. Um sogro, uma sogra, de cada lado do altar. E um dia, não se esqueça, você estará lá. E quando você estiver lá, talvez você possa compreender o conteúdo total desse pequeno estudo desta noite. E que até lá, que Deus possa nos abençoar.